Boa tarde a todos que estão ouvindo essa mensagem. Eu queria deixar uma mensagem aqui. Quero dizer que vocês são muito especiais para Deus e quero ler aqui com vocês Neemias, capítulo 4, do verso 1 ao 5. Neemias, capítulo 4, versos 1 ao 5. E o título diz assim do texto: Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e se escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montões do pó e as pedras que foram queimadas? E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o teu pecado, pois que se te irritam de fronte dos edificadores. Verso 6 também. E assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Bom, eu vou dar uma paradinha por aqui de ler, depois eu continuo lendo. O capítulo de Neemias, ele está baseado, né? Na verdade, no capítulo 1 a gente vê aqui que Neemias ele fica triste com o estado de Jerusalém e ele ora a Deus. E ele fala com Deus a respeito dos muros de Jerusalém e ele resolve reedificar os muros juntamente com algumas pessoas. E o capítulo 4 me chamou a atenção porque Neemias resolvendo edificar o muro, levantam-se alguns inimigos, algumas pessoas que estavam perto de Neemias, que se levantam com inimizade, levantam-se para não ver aquilo que Neemias queria, para não ver aquilo acontecer. Ou seja, o sonho de Neemias se realizar. Era o sonho de Neemias ver os muros edificados. Então, no versículo 1, diz que Sambalate, quando ouviu isso, ele se indignou. E ele escarneceu dos judeus, ou seja, ele escarneceu do povo de Deus, ele deu risada. Ele disse, sabe o que ele disse? Ele disse, que fazem esses fracos judeus? Talvez alguém tenha te falado, você que é cristão, você que acredita em Deus, talvez alguém tenha falado para você, você, o que você está fazendo, seu fraco crente, seu crente fraco? Deus não vai te ouvir. Deus não vai permitir que isso aconteça. O seu sonho não vai se realizar. Isso é impossível. Pessoas que estão ao nosso lado se levantam para que isso aconteça. Mas eu quero dizer para você que Sambalate e Tobias não pararam a obra que Neemias queria realizar. O sonho de Neemias é realizado. Sambalate e Tobias foram dois inimigos de Neemias, mas que não pararam a obra que Neemias tinha. Então, eu quero declarar que os seus sonhos se realizarão, os nossos sonhos se realizarão, embora existam alguns Sambalates e Tobias nas nossas vidas que tentam nos parar e tentam nos parar com os nossos sonhos, mas eu quero dizer que não vão parar, mas que Deus pode realizar os nossos sonhos. Deus pode realizar os seus sonhos. Aquilo que você deseja, aquilo que eu desejo, pode acontecer. E como eu estou lendo o livro de Neemias inteiro, estou tentando ler ele inteiro, já estou no capítulo 6, e a gente vê
no capítulo 5, quer ver? Deixa eu tentar ler aqui no capítulo 5. Na verdade não é no capítulo... É, no capítulo 6. Fala aqui, ó. E sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Então Sambalate viu que eles não conseguiram parar o sonho de Neemias, eles que Sambalate e Tobias e o Gesem queriam se ajuntar. Então eu queria dizer para você que muitas vezes o seu inimigo ele não vai conseguir te parar e ele vai querer se juntar a você. Mas eu quero dizer para você ter cuidado. Cuidado com as pessoas que andam ao nosso lado, cuidado com os nossos amigos, porque muitas vezes as pessoas se ajuntam para querer matar os nossos sonhos. Então, eu queria deixar para você duas coisas. A primeira, que assim como Neemias, ele firmou em Deus as suas promessas, ele firmou em Deus o seu sonho, o seu desejo de reconstruir os muros, e ele conseguiu, e assim serão os nossos sonhos, aquilo que nós desejamos em Cristo vai acontecer. E o segundo ponto que eu queria deixar é que se talvez nós temos pessoas que estão ao nosso lado, que estão tentando parar os nossos sonhos, eu quero declarar que eles verão a glória de Deus na nossa vida. E que os nossos sonhos vão se realizar. E que além dos nossos sonhos se realizarem, eles vão querer se juntar conosco. Porque eles vão ver o que Deus está fazendo na nossa vida. E que nem diz aqui, e eu queria deixar um terceiro ponto, é que Neemias não deixou brecha alguma. Ou seja, fala aqui ó, no capítulo 6, no verso 1, diz aqui, na parte B do versículo, vou ler o versículo todo. E sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem e o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que não havia brecha alguma. Então, nós temos que edificar o muro nas nossas vidas. Quem é o muro? É Cristo. Cristo é o muro. Nós temos que edificar Cristo na nossa vida. E tapar as brechas, porque nós às vezes deixamos as brechas, e aí é onde o inimigo vem e quer derrubar os nossos muros, quer acabar com os nossos sonhos. Então eu quero declarar sobre as nossas vidas que Cristo está conosco e que os nossos sonhos vão se realizar. E eu quero declarar que Jesus te ama, que Deus tem um plano na sua vida. Você que está ouvindo essa mensagem pelo Facebook, quero declarar que Deus tem um plano na sua vida e que Ele te ama muito. Basta você crer nele e você vai ver a glória de Deus. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe. E se vocês tiverem alguma dica para mim de mensagens, ou tiverem alguma dica do que eu posso estar melhorando na minha mensagem, mande no comentário do Facebook. Eu agradeço a todos desde já, em nome de Jesus.